Olá, o episódio de hoje é sobre ovo doação. Então, nós contaremos um pouquinho sobre o passo a passo de quem precisa desse tipo de tratamento. Eu e a doutora Ana pertencemos ao programa de ovo doação do Grupo Huntington, eu como coordenadora médica e a Ana como responsável pelas doadoras. Ana, vamos conversar um pouquinho sobre ovo doação com eles? Bora, Thaís, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar tudo o que vocês querem saber sobre ovo doação. Acho que o primeiro ponto que nós poderíamos colocar aqui no nosso episódio hoje seria sobre quem que tem indicação de receber óvulos doados. Vamos lá. A gente sempre indica, né, o tratamento de ovo doação, principalmente para aquelas pacientes que já estão numa falência ovariana, que não tem mais óvulos seus para poder fazer um tratamento com óvulos próprios. Mas tem outras indicações também. Pacientes que, por exemplo, tiveram câncer, fizeram quimioterapia e entraram numa falência ovariana por um tratamento. E pacientes que já estão mais velhas, a idade está influenciando na qualidade desses óvulos, fizeram muitos tratamentos de fertilização in vitro e não estão tendo os resultados que gostariam, por alteração genética, né, baixa qualidade ovular. Então, a gente acaba indicando o tratamento de ovodoação. Existem casos mais raros, né, também de alguma doença genética hereditária. Sim. Nós podemos tentar evitar essa transmissão, né, para os descendentes, usando, né, essa tática, né, de a utilização de óvulos doados para fertilização in vitro também, né? E é extremamente importante dizer, e até para desmistificar um pouquinho, tirar aquele preconceito, né? Não é nem um preconceito, é um preconceito de que é um tratamento muito de exceção, que é o fim do mundo, né? Na verdade, não, é cada vez mais frequente e chega no nosso grupo a atingir quase 15% de todos os tratamentos de fertilização in vitro. E isso é bem consistente com os dados que nós temos das grandes sociedades no mundo, tanto da europeia quanto americana. Então, Ana, eu acho que é um ponto super importante para a gente trazer para as pacientes, até para acalmá-las, né? Com certeza. E tem muita paciente que chega para mim ainda, eu acredito que para todos os médicos, perguntando se a gente faz esse tipo de tratamento. Muita gente não conhece e já está meio preocupada com a sua reserva, não está conseguindo engravidar e fala, mas vocês fazem esse tipo de tratamento? Sim, fazemos, e como a doutora Thaís falou, está ficando cada vez mais comum, chegando a 15% lá dentro da clínica. E muitas pacientes não imaginam como uma mulher pode se submeter a todo esse tratamento, as injeções, a retirada de óvulos, só para ajudar a outra pessoa, né? Então, eu acho que a gente podia Sim. começar falando assim, quem são as nossas doadoras, né? Como que isso é feito no Brasil? Quem pode ser ou não doadora? Então, vamos lá. Quem são as doadoras de óvulos, né? São mulheres de 18 a 35 anos. Algumas são pacientes e que têm, por exemplo, um fator masculino de infertilidade. Ou pacientes, pessoas que querem simplesmente ajudar, né? Algum parente que está fazendo um tratamento. Essas pacientes nos procuram para que a gente possa fazer uma avaliação e elas doarem os seus óvulos, que é um ato de amor, né? A gente considera isso lá na clínica, um ato de amor que essas pacientes fazem. De solidariedade, né? Sim, Pensar, exatamente. de realmente pensar no próximo, né? Esse acho que é um ponto super importante. Mas não é toda mulher, né, que vem com esse Não. perfil que pode ser doadora, né? Então, acho que seria legal a gente trazer um pouquinho, além da triagem que o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa nos exigem, né, nos solicitam, os pontinhos que são as particularidades, né, que nós criamos aí no programa. Sim. Para essa pessoa, para a paciente poder ser doadora, então, além dos exames exigidos pela Anvisa, como a doutora Thaís falou, essa paciente ela precisa ter uma boa saúde. Então, ela passa por uma avaliação ginecológica, médica, um questionário junto com a enfermeira para preencher antecedentes familiares, antecedentes pessoais. E a gente vendo que está tudo conforme a gente gostaria, essa paciente vai passar por um ultrassom para a gente fazer uma contagem de folículo antral, porque ela tem que ter um mínimo de número de folículos para que isso não prejudique nem ela e nem a futura receptora dos óvulos. E, além disso, nós na clínica, não é uma exigência da Anvisa, mas nós sempre pedimos o cariótipo dessa doadora,
né? Essa doadora ela precisa ter um cariótipo normal para que ela possa doar os óvulos para as nossas pacientes. Essa paciente também não pode ter endometriose, né? Que é uma doença que às vezes as pacientes com infertilidade têm bastante e muitas querem doar e a gente acaba barrando por causa disso, porque pode prejudicar a qualidade dos óvulos e a gente não quer isso para as nossas receptoras. Perfeito, isso pode diminuir a chance de gravidez, né, para quem vai receber aquele óvulo. Então, essa é a ideia. Então, nós tentamos otimizar ao máximo, né, a seleção, na triagem da doadora, a seleção de quem realmente pode ser submetido à doação de óvulos, pensando lá na frente em otimizar o resultado, né, a chance de gravidez para quem vai receber. Então, por que mais do que 10 a 12 folículos? Esse acho que é um ponto super importante, né, para a gente passar. Sim, porque a gente quer garantir a melhor taxa de sucesso para as nossas pacientes, né? Então, se aquela doadora tem menos que uma contagem de 10 a 12, pode ser que no estímulo eu não consiga ter uma quantidade suficiente de óvulos para oferecer para essa receptora, o que poderia trazer piores resultados, digamos assim. E a gente quer primar pelos melhores resultados. Isso a gente tem essa ideia realmente porque na clínica nós separamos cerca de 7 a 9 óvulos para cada casal, porque lá na frente, depois de descongelados e fertilizados, essa evolução é super importante de se pontuar, que ela é extremamente igual, independente da idade da paciente. Então pode ter 20, 30, 40 anos, cerca de 30 a 40% daqueles óvulos fertilizados que viram embrião. Então, se o nosso objetivo é ter pelo menos um embrião que vai nos dar 50% de taxa de gravidez e 65% praticamente de taxa de gravidez, nós precisamos pelo menos uns 10 óvulos, porque geralmente 80% tem boa qualidade e aí as continhas seguem, né? Então, é importante também reforçar para todo mundo que nós utilizamos óvulos tanto a fresco, né, que quando a doadora retira e já tem oportunidade de fertilizar com o sêmen escolhido, né, que pode ser do parceiro ou o sêmen doado, a depender de qual o perfil daquela paciente que está nos procurando, ou pode ser óvulo congelado. Acho importante a gente ressaltar que as taxas de gravidez são muito equivalentes, né, e isso a gente fez lá atrás, né, Ana? Quando a gente estipulou mais ou menos como seria o nosso programa e quais seriam as metas traçadas, né? Lá com o nosso trabalhinho lá de 2017 publicado, né? Faz tempo, isso mesmo. A gente viu que as taxas são iguais, então as pacientes que adquirem óvulos congelados, às vezes acham que estão sendo prejudicadas porque queriam a fresco, em outro lugar ouviu que era melhor a fresco. Tem outras que acham até bom já estar congelado porque é mais rápido, eu não preciso esperar aquela paciente, aquela doadora fazer a doação. Mas o que a gente viu mesmo com o nosso trabalho é que as taxas de gravidez são iguais, então as pacientes podem ficar despreocupadas com isso. E esse é um ponto super importante, né? Porque a tática de congelar ovos, então, primeiro, nós consolidamos a técnica, as embriologistas são extremamente treinadas e capazes em fazer esse tipo de procedimento, porque ele é delicado, não é feito por qualquer um. Então, é importante ter uma equipe que realmente faça bem para manter essas taxas equivalentes. E nós pensamos lá no começo em trazer essa tática para doação de óvulos, porque no Brasil é uma doação anônima, ela não pode ser remunerada, então não é tão fácil assim de se achar doadoras, né? Não. Então, com isso, nós conseguimos otimizar o tratamento, tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Exatamente. Antigamente a gente pensava que os ciclos tinham que ser casados, né? E aí isso gerava uma dor de cabeça tanto para a receptora, quanto para a doadora, quanto para o médico, né? Que tinha que fazer todo esse trâmite para poder fazer o tratamento das duas ao mesmo tempo. E vendo que o congelamento funciona tão bem, a gente conseguiu otimizar para todo mundo. A doadora pode doar no tempo dela, quando ela pode, né? Às vezes tem férias no trabalho, tudo isso. A receptora pode fazer o tratamento dela também no tempo dela, porque os óvulos já estão lá congelados. Então, a gente conseguiu otimizar para todo mundo. Acho que todo mundo sai feliz nessa história. Perfeito. Acho que esse foi um dos ganhos, né, que a gente conseguiu com o programa.
E é importante lembrar como que funciona um pouquinho para quem quer receber, né? Que pode ser a receptora, o receptor, o casal receptor, né? Então pode ser para casais heterossexuais, homossexuais, pode ser um tipo de constituição de família monoparental, né? Então uma mulher procurando uma produção independente, um homem procurando uma produção independente. Então, como que funciona, né? Como que geralmente é o tempo de espera, o cadastro, como é que é a busca pelo perfil? Acho que é legal a gente comentar essa parte, né? Sim, super importante, porque eu acho que eles ficam bem curiosos. Então, quando o casal faz uma consulta com os médicos da clínica, após a consulta é enviado um e-mail para o setor para que as responsáveis pelas receptoras entrem em contato para enviar um formulário para essas receptoras, né? Esse formulário, ele é constituído para essa paciente colocar seu tipo de sangue, altura, peso, foto dela, para que a gente procure alguém que vá doar os óvulos o mais compatível possível com essa receptora, né? Na clínica a gente também conta com um programa que chama Fenomet, que as nossas enfermeiras usam para poder comparar os pontos principais do rosto daquela doadora com aquela receptora e ter uma compatibilidade melhor. Ótimo, é isso aí. Mais uma otimização que nós fizemos, né? Então, além da seleção das características físicas e compatibilidade entre doadora e receptora, nós temos essa ferramenta que vai além da análise subjetiva, né? Nossa, que é extremamente detalhista. As enfermeiras que nos ajudam e que fazem isso, né? Elas são extremamente detalhistas e eficazes nisso. Mas, além disso, elas têm essa confirmação com essa ferramenta tecnológica que acaba sendo um pouco mais objetiva, né? Que faz a comparação da biometria facial entre as duas. Então, perfeito, muito bem falado. Esse é um ótimo ponto a ser ressaltado. Essa otimização feita pelo Fenomet ajuda muito as receptoras e logo depois tem um contato mais pessoal, né, das nossas enfermeiras responsáveis pelas receptoras. Elas entram em contato com as pacientes para poder acolher, para poder explicar melhor, principalmente o tempo de espera, que é uma questão importantíssima. O que elas mais querem saber é quanto tempo vai demorar. E aí, isso, geralmente, elas preferem fazer pessoalmente, para poder conversar melhor, explicar tudo, todo o programa de novo, esse tempo de espera, que não é um tempo de espera tão grande, mas que para elas, às vezes, pode parecer gigantesco. E esse gerenciamento de expectativa, ele é super importante. Porque, de repente, assim, um perfil um pouco mais brasileiro, ele é um pouco mais fácil também de se encontrar uma doadora mais compatível. Então, pele branca, olho castanho, cabelo castanho, é um perfil mais brasileiro, né? Então, é mais comum. De repente, um perfil não tão frequente leva um tempo de espera um tiquinho maior. Mas, assim, felizmente, normalmente não tende a passar de 6 meses. E, na grande maioria, varia entre 2 e 4 meses. Então, a gente fica super feliz, né, Ana, de poder corresponder num tempo não tão grande assim. Exatamente. E além disso, a gente também oferece o serviço de psicologia, caso elas queiram consulta com a nossa psicóloga, que, na minha opinião, é super importante para essas pacientes. Ana, ótimo. A avaliação psicológica ela é fundamental, eu concordo com você. E ela é fundamental, assim, desde o momento de indicação, né, desse tipo de tratamento, na verdade, desde o momento de entendimento da infertilidade ou não, né, a indicação do tratamento com óvulo doado, aceitação de todo esse processo, que isso varia muito de uma pessoa para outra, e depois gravidez, pós-parto, a criança com 3, 4 anos, contar ou não, isso é muito individual de cada um. E a Helena, que é a nossa psicóloga, ela tem uma visão bem voltada para os pacientes em geral que recebem óvulos doados, né? Sim, eu acho que você tocou num ponto super importante. O contar, não contar, às vezes é o que mais fica na cabeça delas, né? Às vezes tá em dúvida até do próprio tratamento porque não sabe como vai ser o futuro, né? Então, eu acho que esse contato com a psicóloga antes mesmo de fazer o tratamento, durante e depois é super importante.
E esse é um ponto legal também, porque nós percebemos essa dúvida das pacientes quando elas entram com alguns pontos, né, que hoje em dia tem sido falado muito, como epigenética, por exemplo, né? Uhum. Então, a epigenética é válida? É válida, lógico. É um mecanismo de como se manifesta ou se silencia cada gene, mas não necessariamente isso quer dizer que essa epigenética vai fazer com que a criança se pareça mais ou menos com quem está recebendo os óvulos, né? Eu acho que é um ponto legal de se falar, porque essa semelhança, ela se dá pela triagem da doadora, pelo matching que as enfermeiras, nossas enfermeiras fazem, que é extremamente detalhista, e a criança vai se parecer com a criança que seria fruto da união daquele óvulo com aquele espermatozoide. Porque realmente a nossa triagem e esse matching, ele é extremamente detalhista, né, Ana? Exatamente. A gente toma um cuidado extremo com isso para que a semelhança seja a maior possível e a paciente não fique com alguma, né, crise, algum medo, principalmente, de uma diferença fenotípica, quando nasce e não parece comigo. Eu acho que essas fantasias é que povoam a mente das nossas pacientes, que a gente precisa desmistificar um pouquinho. E assim, é válido lembrar, a epigenética existe? Existe. O meio ambiente que aquele embrião se desenvolve, então o útero da paciente, todas as sensações, as experiências, a vivência da gravidez, mas depois de nascer também, né? Como vai ser o ambiente Uhum. familiar, quais vão ser as informações que aquele serzinho que nasceu vai receber. Então, é super importante porque isso é válido sim, mas não necessariamente quer dizer aparência física. Acho que isso também a gente tem que tirar um pouquinho, né, da cabeça das pessoas. Lógico que é válido e talvez interfira um pouco, mas a gente não tem como quantificar, né? E agora, como é que é o tratamento? O tratamento para receptora é bem tranquilo, dura mais ou menos de 17 a 20 dias. Essa paciente vem em consulta quando ela quer fazer, então ela não é obrigada a fazer correndo logo que tem os óvulos ou os embriões, ela pode ter o tempo dela, como a gente já discutiu aqui. Ela vem normalmente menstruada para a gente fazer uma avaliação ultrassonográfica, hormonal, e aí a gente começa a estimular esse endométrio para que a gente atinja uma espessura ideal desse endométrio para que seja transferido o embrião posteriormente. É isso aí, Ana. Então deve mais ou menos demorar de 12 a 15 dias, né, para o endométrio estar realmente bem preparado. Se ela tem óvulos congelados, é nesse momento que os óvulos são descongelados e que o parceiro ou o sêmen escolhido por elas vai ser colhido ou descongelado, dependendo da procedência, fertilizado o óvulo e nós transferimos em 99% das vezes, a não ser que tenha alguma particularidade, nós preferimos transferir em blastocisto, né, no estágio de 5º a 7º dia. Então, nós temos essas chances muito boas, né, de gravidez com tratamento com óvulos doados, pela transferência em blastocisto, mas que com certeza é favorecida por uma incubadora nova, né, que se tem, né, Ana? Sim, o Embryoscope é uma incubadora que é nosso xodó agora. Ela filma esses embriões durante 24 horas, então evita que as embriologistas tenham que tirar os embriões de dentro da incubadora a cada 2 dias para ver como eles estão, o estágio que eles estão. Elas podem ver tudo isso através de uma câmera, sem tirá-los de lá de dentro, e conseguir avaliar o desenvolvimento desses embriões desde a sua fertilização até a formação do blastocisto, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante nas nossas taxas também de formação de embrião. Com certeza, é outra otimização, porque essa é uma incubadora, né, justamente por isso que você falou, por manipular muito pouco, praticamente não manipular os embriões, favorece um meio de cultura mais estável, né, e prolongado, e isso também otimiza a formação dos blastocistos, né, é um ponto extremamente importante e realmente foi um diferencial nesse tipo de tratamento. Acho que é importante lembrar que essa é uma das táticas de seleção de qual
daqueles embriões formados seriam que têm eventualmente o melhor potencial de implantação. E isso é super importante, essa seleção embrionária, para a gente selecionar o melhor embrião. Porque uma pergunta muito importante que elas sempre fazem para a gente, eu quero que você me responda. Quantos embriões a gente pode transferir num tratamento de ovodoação? Realmente, essa é quase uma pegadinha, hein? Porque todas vão lá na norma, né, do conselho e olham, eu tenho mais de 40 anos, posso transferir até 4, né? Que a gente nem faz isso há muito tempo, nem para quem está usando os próprios óvulos com mais de 40. Mas a escolha, ela se baseia pelo histórico da paciente, lógico, mas pela idade do óvulo. Então, não depende da idade de quem recebe, e sim da idade de quem doa. Então, na grande maioria das vezes, a nossa opção é por transferência de um embrião ou 2, na grande maioria das vezes 1. E é por isso que, sem fazer um procedimento invasivo de análise daqueles embriões, já que a taxa de alteração cromossômica é muito pequena e não se indica fazer a biópsia, veio essa incubadora, esse time-lapse, que é o embrioscope, para nos ajudar de uma maneira não invasiva a selecionar melhor aquele embrião para transferir, né, Ana? Exatamente, isso ajudou bastante, porque agora a gente consegue selecionar melhor esse embrião e convencer nossas pacientes de que com um embrião as taxas são muito boas. E a gravidez é mais saudável, né? Isso mesmo, uma gestação gemelar, ela traz muito mais riscos, né? Principalmente de prematuridade e pode também trazer pressão alta e diabetes na gravidez, mesmo que a paciente não tenha histórico nenhum anterior. E nós agradecemos a oportunidade de poder detalhar um pouquinho mais sobre esse tratamento tão importante e frequente que é a doação de óvulos. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios.